Rockmaker na área! Aqui é a Nath, e hoje a gente vai, né, para nossa continuação aqui dessa série, né, que a gente está falando dessa bandaça, né, uma das nossas bandas do coração, minha, do Kelvin também, né, e de muitos de vocês aqui também que estão no canal. Né, eu vou deixar também o link no card aqui, não sei se eu vou deixar no card, mas eu vou deixar Vou deixar a descrição das partes anteriores também no vídeo, então confere lá para quem não viu, que tá bem bacana também. E hoje a gente vai então dar continuidade, né, para o nosso biografia do Toto aqui. E eu conto com a presença, né, do queridíssimo, né, o meu companheiro, já que está desde o início aqui, do início da saga aqui para falar de Toto. A gente fala aqui com um encontro aqui, temos o Kelvin, né, do canal Progland. Então, Kelvin, apresente-se para quem ainda não te conhece. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Kelvin Araújo, sou lá do canal Progland e tudo mais. E vamos aqui. Peço para que vocês se inscrevam aqui no canal da Nath, se inscrevam também no meu canal. Espero que vocês gostem do vídeo hoje. Então, né, vamos dar uma recapitulada mais ou menos ali no que a gente falou, né, do vídeo passado. A gente tinha falado ali do álbum meio que póstumo, vamos dizer assim, tem aquela sensação de póstumo, apesar de ser um álbum gravado antes do falecimento dele, né, ainda tinha o Jeff Porcaro na bateria, que era o Queen of Desire, ali de 92, né? Exato. Temos que concordar, né, que fasezinha, né, que fase o Toto passou, né, foi bem complicado. Sim. Eu vou ser sincero, eu achei que se eu tivesse vendo um seriado do Toto, vamos dizer assim, da história do Toto, dava para se dizer que o seriado ia acabar ali. Né, o último episódio seria ali, morreu Exato. Jack, ia ser um fim de uma temporada, né? Isso, aí a próxima temporada não, depois, né, ali não foi o final da série, né? Foi só não foi. Para começar outra, né? E o que aconteceu? Né? A banda ficou super abalada ali com o falecimento, né? Foi uma fase bem complicada. Era quase ali para o Toto ter acabado, praticamente, né? Saiu uma peça-chave, né? Importantíssima ali para existência, né, da banda, né? Não só como da banda, mas o Jeff é uma referência em nome da bateria a nível mundial, né? Então foi uma perda muito grande para a música em si, né? Então foi bem complicado. E o que aconteceu, né? Em dezembro de 92, que eles resolveram fazer um tributo, né, tributar o Jeff Porcaro, para justamente arrecadar fundos ali para a família, né? Porque, putz, ele bancava, né? Ele que pagava as contas, e, né, as contas vinham, né? E eles decidiram, então, fazer, né, esse tributo. O primeiro convidado ali pelo Pate, inclusive, foi, sabe quem? Que ele convidou? O primeiro convidado para esse tributo? Foi o... Eu vou chutar. O Don Henley. Donald Fagen. Sim, claro. Do Sweden. Tinha que ser, né? Tinha que ser, né? Ele foi chamado ali porque ele estava, acho que na época ele estava se não me engano, ele estava, acho que a banda estava meio que parada, né? Então chamaram o Donald Fagen, acho que é Donald Fagen, né, que se pronuncia. Isso. Donald Fagen para integrar ali né, esse tributo. E quem também o Lukather queria muito também que chamar para esse tributo foi o George Harrison. Né? Exato. George Harrison, ele era super fã, ele falou que chamou assim, o George Harrison, ele não se acreditou, assim, né? Achou que ele não vai vir e tal, porque não vai querer vir no tributo do Jeff. Pô, o George Harrison, um cara tão importante assim, né? E isso, putz, ele subestimou o próprio Toto, dizendo que o Toto não é importante para mim aparecer no tributo. Tipo, sei lá, né? Mas enfim. E não estava se acreditando que ele vir, ele foi, de fato, né? E ele não se acreditou, assim, quando viu que ele aceitou, quando ele deu de cara, assim, com o George Harrison. Né? Meu Deus, belisca pra ver se eu não tô sonhando, né? Ele fala disso, né, em outras ocasiões, que foi um momento muito inesperado, muito especial, né, para ele, porque ninguém esperava que o George Harrison aceitasse. E foi um concerto... tem esse show no meu Deezer, porque no meu Deezer alguns lançamentos oficiais não aparecem. Uhum. E esse show nunca foi um lançamento oficial, nem nada do tipo. Sim. Mas tem a gravação completa. E, pô, aparece
muita gente lá. O Don Henley do Eagles participou, o Michael McDonald participou, o Ed Van Halen também participou, eles tocam Van Halen lá. É um showzaço, sabe? Além de, claro, canções do próprio Toto, né? Que são tocadas lá já com a nova formação, que era com Simon Phillips. Então, um puta show. Acho que vocês acham facilmente aí no YouTube ou tudo mais. Show de quase 3 horas e tudo mais. Vários desses artistas fazem sets. Qualquer coisa a gente deixa o link também aqui desse tributo que foi feito, que é bem bom mesmo, vale a pena conferir. Ali é uma coisa bem emotiva, né? Foi uma coisa total emotiva, né? Uma coisa meio que póstuma, assim, é uma sensação estranha, mas bonita. Foi um tributo muito lindo. Bonito. Foi muito foda. E devido a isso, né, desse tributo, a banda resolve dar um tempo, né? Também, né? Não tinha clima, né? Para continuar. Foi uma perda muito importante. Aí a banda decide dar um tempo, assim, nessa época, ali em 93. Cada um vai pro seu canto, assim, fica mais retirado. E nisso o Lukather, né, começa a se dedicar mais ali à carreira solo, né? Tem um projeto dele que eu amo, que é dessa época, de 93, 94, que é o Los Lobotomies. Sim. Que é uma banda de jazz fusion que ele fez com o Simon Phillips e com outros músicos, que, cara, eu tava vendo uma apresentação deles, eu acho que é 9/4, foi antes do Tambu, porque ele ainda tava com aquele cabelo enorme dele, que depois ele cortou, né? E, porra, aquele show é muito foda, é muito foda. Eu amo essa formação dos anos 90, desses 2 discos, dessa fase sem vocalista. Eu acho que fez um som muito cru e, de certa forma, até meio técnico, sabe? Casou muito com aquele estilo de produção mais alternativa de outros artistas que estava sendo feito naquela época, sabe? Tem a identidade dos discos da fase mais super produzida deles, mais rebuscada, entre aspas, dos lançamentos mais famosos, tipo Toto 4, tipo o Isolation e tudo mais, mas tem essa crueza sonora. Por isso que eu gosto muito desses 2 discos, do Kingdom of Desire e do Tambu também. Eu acho que a gente vai falar já desses também. Eu acho que o Kingdom of Desire é um álbum assim também que dividiu muito bem a carreira do Toto musicalmente falando, né? Porque total. É a cara dos anos 90 aquele disco. Mas é uma cara dos anos 90 que muitas bandas a gente sabe. Agora vamos falar, fugindo um pouquinho agora até do próprio Melodic Rock, aqui fugindo um pouco do AOR, mas muitas bandas escorregaram, musicalmente falando, e fizeram álbuns assim desastrosos. Exato. Que deram uma escorregada nessa virada de cenário musical, né? E o Toto não. Eles conseguiram fazer um álbum com a cara dos anos 90, mas com a identidade do Toto. Então eu acho que Kingdom of Desire é um álbum muito importante da discografia eu considero um dos álbuns mais importantes da discografia dele. Total. Não só pra mim é um dos melhores, de verdade. Entra num top 5. Também. Eu até ao fazer esse vídeo eu tinha muita dúvida, né, sobre o top 5, de quais esse vídeo não, essa série de vídeos, né? Eu tinha muita dúvida sobre quais seriam os top 5 eventuais meus de uma discografia dele. Hoje eu já tenho total certeza dos meus top 5, porque eu tô reescutando todos os discos e tudo mais. Sim. E a gente vai trocando, né, com o tempo também. Troca. Cara, no final... Mas o que eu acho engraçado? Eu tava refazendo essa lista e eu não troquei nenhum disco, não. Eu tinha eu já sabia, eu vi que já era muito óbvio, assim, para mim, algumas posições da minha lista, enquanto outros eu tinha alguma dúvida aqui, outra ali, mas depois de ter reescutado, só confirmou o que eu já suspeitava, entende? Sim. Eu tinha, da época que eu estava conhecendo mais o Toto, eu tinha um top 5. Aí, até ano passado, tinha outro agora já tem outro. Mas é super normal, porque a discografia deles é muito boa, né? Muito concisa. Né? São cenários diferentes, né? Exato. São contextos diferentes. E vamos deixar aqui, então, para a última parte do Toto, a gente vai fazer o nosso top 5. Top 5, isso que eu tava falando. Os favoritos do Toto, vamos ver se bate. Ninguém vai contar para ninguém aqui, eu não vou contar pro Kelvin o meu, nem ele vai contar o meu. Vamos fazer também na última parte uma brincadeira que eu acho muito foda. Live, né? De repente, quem chegou até aqui no canal, quem chegou até aqui no vídeo, escreve aqui nos comentários, live Toto.
Se A quer live. uma live, pode ser também. Eu acho que seria legal a gente fazer isso, até com outras bandas futuramente, a gente Sim, fazer esse top 5 no final, e a gente também pegar cada disco e botar a nossa música favorita de sim, cada disco e tudo mais. É sim, muito sim. legal isso, né? Fazer em live, daí bota para rodar junto. Total, pode ser também. Então, fica aqui, né? Quem chegou, quem assistiu o vídeo até Digam aí aqui, nos comentários. coloca nos comentários aí. Eu quero live do Toto. Aí a gente faz. Na última parte lá a gente faz. Fechado? Então, né, está voltando ali, né? A banda decide ficar cada um no seu canto, não tinha clima tal. Só que acontece, né, que a máquina não podia parar, né? E as contas vinham vindo, né? E o que eles fizeram então? Decidiram gravar, né, com o próprio Simon Phillips, eles gravaram o Absolute Live. O Absolute Live que é de. Deixa eu pegar aqui a data. 93. Esse a gente falou no vídeo passado, falamos assim por alto. Se nós falamos por alto, né? É um ao vivo que eu não podia deixar de fora aqui, né? Total. Porque foi uma fase, né, que eu digo que foi até foi um álbum arriscado, se a gente parar para pensar, porque a banda tava em flagelos, né? Exato. Então, foi um álbum bem arriscado, assim, eu adoro a capa desse Absolute Live, eu acho linda essa, é uma capa que tem a taça, né, quebrando. Aquela taça quebrando, eu acho que casa muito com o que eles estavam passando na época, né? A taça quebrando, tipo, estavam quebrados, né, praticamente por causa do falecimento do Jeff, né? Então eu acho que é uma capa. Ela é engraçado que é uma capa que ela é a cara dos anos 80, eu acho. Nessa coisa de taça, né? Essa coisa meio. Eu acho ela muito a cara dos anos 80. Né? É mesmo, né? Ela foge um pouco ali, mas, enfim, falando. Ela lembra meio que a estética dos. Não sei se lembra agora de cabeça, que eu não vou lembrar a capa, mas ela me lembra um pouco da estética dos primeiros discos do Def Leppard. Aham. Né? Aquela coisa. E eu digo também que foi um álbum arriscado, justamente porque eles estavam sem baterista, né? Estavam com Exato. Mas eu acho que talvez o intuito deles seja esse mesmo. Por isso que talvez eles tenham lançado o ao vivo. Era uma tendência da época, né? Fazer essas coisas meio cruas. Não, mas eu acho que o ao vivo para falar assim, caramba, ó, eu acho que agora, no momento que a gente está numa nova troca de formação, na maior troca de formação da nossa carreira, né? Porque perderam um membro, acho legal a gente fazer um documento ao vivo para mostrar que a banda ainda está seguindo adiante. Então, acho que talvez tenha sido essa a intenção mesmo. Eu tenho às vezes a impressão de que foi algo até meio que forçado, talvez eles não queriam. Será? Porque assim, eu digo assim, porque a gente sabe que muitas informações do Toto a gente não tem. Total. Estou passando aqui baseado no livro, né? Então, e também muita coisa a gente vai pesquisando na internet, mas muita coisa de informação a gente não sabe. Mas às vezes eu tenho a impressão de que foi uma coisa até meio que imposta pela própria gravadora. Porque como tinha questão de contrato, eles precisavam fazer uma grana ainda, tal. Talvez tenha. Talvez tenha. Entendeu? Porque como eles estavam totalmente, assim, acabados, né? Eles estavam bem, assim, isolados com o falecimento, né? E pegar e gravar um ao vivo, e um ao vivo exige uma energia, né? Exige uma entrega muito grande, mais do que um álbum até mais que um próprio álbum de estúdio. Você tem que mostrar uma energia, um set, entendeu? Jogar toda aquela tua identidade num set. Então eu acho que um ao vivo, para o que eles estavam passando na época, eu achei bem arriscado, assim, sabe? Não tô dizendo total. Que foi, né? Mas é a impressão que me passa, assim. Eles, inclusive, tiveram que chamar, né, vocais de fora, né, para cobrir, né, alguns vocais, como chamaram para cobrir a da Rossena, né? Eles chamaram... Alguns cantam no tambu também, né? Sim, alguns desses back vocals. Então eles tiveram para cobrir, né, os buracos ali que tinha, né, para preencher, né, bem dizer assim. Eu acho que eles acertaram a mão ali em chamar, inclusive, o Simon Phillips, né, um cara totalmente versátil, um cara que casou muito bem tecnicamente falando ali. Acho que não, eu vou dizer que cobriu o buraco do Jeff, mas que foi um step, bem dizer assim, né, foi uma boa escolha. Que eu nunca vou falar assim que eu acho que o Jeff seria insubstituível, mas como tecnicamente falando, ele foi uma substituição muito boa, né, o Simon Phillips. Mas melhor impossível.
E também, ao mesmo tempo que passa essa sensação de ter sido algo impulsivo, esse álbum, ele passa uma sensação também de, cara, por mais que tudo a gente tá na merda, vamos dizer assim, a gente tá acabado, estamos na depressão, estamos mal, a gente tá triste, é uma tentativa também, às vezes, da própria banda de, putz, vamos seguir em frente, o cara morreu, mas a máquina tem que continuar, né? É uma empresa, né? A gente tem que entender que Toto não é só uma banda, é uma empresa, tem um nome, né? Todas as grandes bandas, né? Tem que ter. Não adianta, gente. Não tem como você só chegar e falar, ai, vamos tocar, só quero tocar. Não. Você tem que lidar com as partes empresariais, com os contratos, com as pressões, com as imposições. Isso aí faz parte do jogo, infelizmente. Ou felizmente, não sei. Vamos falar um pouquinho das faixas ali, né? Em ao vivo, assim, eu não costumo jogar meu favorito e tal, porque o legal do Toto, que as músicas deles, principalmente ali, do álbum do Toto 4, o Africa, por exemplo, o Rosanna, eu acho o Africa uma música que ela é muito versátil, você consegue fazer infinitas versões em cima, né? Você consegue mudar. Exato. E esse álbum, ele é bem diferente, né? Em questão de som, assim, porque tem umas músicas com uma pegada bem jazz, assim, mais do que eles estavam acostumados a fazer. São umas faixas até mais longas, assim, também, né? São faixas bem trabalhadas, puxadas pro jazz, até porque ele tinha o próprio Simon Phillips, né? Então era, vamos dizer assim, era a zona de conforto deles também. Né? Putz, botou um baterista, vamos mudar um pouco, puxar mais pro que ele tá acostumado a fazer, né? Então, se pegar para ouvir esse ao vivo, vocês vão ver que tá um pouquinho diferente as músicas, né? Para adaptar. Eles resolveram adaptar justamente. Acredito eu que foi por causa do próprio Phillips, para o Phillips se sentir mais à vontade também. Né? E as músicas também que foram escolhidas, né, foram músicas assim, que favoreceram para o próprio Lukather, né? Porque eles escolheram, era o Lukather que estava cantando, né? Então eles tinham que fazer o set, né, em cima das músicas que ele já havia cantado. E isso que eu falo, né? Um álbum que, apesar de eu não ser tão fã assim de tantos álbuns ao vivo, do Toto, tem alguns álbuns que eu gosto bastante. Esse ainda não é meu favorito dos ao vivos deles, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Eu prefiro, acho que todos os outros a este, né? Sim. Mas, como diz, né, Pink Floyd, the show must go on. Né? As coisas precisam continuar, né? O show precisa continuar. E nisso eles decidem até meio que, vamos tentar gravar um novo álbum. Aí, beleza. Só que eles não se sentiam preparados, parecia que eles não tinham eles não se sentiam confortáveis em continuar com o Toto sem o Jeff. Putz, o Jeff é formação clássica, né? E parecia que eles não se sentiam no direito de continuar. No estúdio, né? Vamos continuar a banda sem o Jeff, cara. Eles ficaram com esse meio que com essa sensação de peso na consciência, assim, sabe? E decidem falar com a família do Porcaro ali, putz, a gente pode continuar, tal. E eles, não, cederam? Eu falei, não, continua, né? Tudo tem que, né? Tem que superar, né? Vocês vivem disso, tal, então, de boa, podem continuar com a banda. Eles decidem. E nisso, né, começa ali, isso já é ali final de 93, bem dizer, então começa a surgir ali o álbum Tambu, que surge em 1995. E esse álbum, eu tenho minhas ressalvas, tá? Agora chegou num ponto crítico que talvez muitos aqui, alguns, mas até o próprio Kelvin vai brigar aqui agora, vai tretar, né? Tô brincando, né? Porque você não gosta do disco? Não sou muito chegada nesse disco. Não acho é o que você menos gosta? Pode ser. Pode ser, sim. Eu não digo que Toto tem disco ruim. Tem disco que é menos ouve. Só que eu acho que é um álbum totalmente desinspirado. Por que eu falo que é um álbum desinspirado? Eu digo desinspirado por tudo que eles passaram, entendeu? É um álbum que as composições ainda sinto que elas estão um pouco pesadas. Não sei se você tem essa mesma percepção que eu. Eu sinto que ela... Sabe quando é um álbum que foi feito assim... Tipo assim... eu não tô legal, tô depressiva, mas eu tenho que trabalhar? Você acha que foi nessa vibe? Eu acho que foi um pouco assim. Tá? Com a tentativa de se superar. De superação tal. Porque tem algumas músicas ali que passam um pouco essa sensação. Sabe? De superação. E o processo, né, de produção desse álbum foi bem assim, bem orgânico, bem assim, natural, porque eles usaram muito, muito violão e muito piano.
né? Não foi utilizado tanto sintetizadores, a base das composições foram feitas praticamente... Eu percebi isso. Na guitarra, todas praticamente no violão, sabe? Foi um processo, foi algo bem artesanal. Segundo o próprio Lukather. E realmente, o álbum, você pode ver que ele é um álbum mais limpo, né? É um álbum que quase você não vê presença de camadas, assim, bem dizer, né? Camadas de vozes. É um álbum bem, bem bruto, assim, bem cru, no sentido de mais limpo, assim, de não ter tanto sintetizador, né? Ser mais na base do violão mesmo, e piano, coisas assim, né? E é um álbum também, né, que passa um pouco dessa sensação, assim, que nem eu falei, dessa sensação de tentativa de superação. Foi o primeiro álbum, inclusive, com o Simon Phillips, né, na bateria. E como eu falei, foi um álbum bem artesanal também, porque a gente não tinha mais o Steve Porcaro. O Steve Porcaro ficou meio que de lado, porque justamente era o cara que era do sintetizador, né? Ele gostava dessa coisa mais... E ele já tinha saído ele, embora fosse embora ele fosse músico de apoio, assim, nos discos, atuava em algum... Ele se envolveu bem pouco nesse álbum. Ele já não era mais membro da banda desde o The Seventh One, mas ele ainda tocava as partes, né? Nesse disco, Nossa, ele não participou, né? Ele é o único... Eu acho que esse é um dos raros que ele não tocou. Bem pouca participação. E nesse também o próprio Mike Porcaro e o próprio Simon Phillips, né, trouxeram algumas composições também. Eles ajudaram, né, nas composições. Né? Eles chamaram também o Elliot Schenker, né, que era um engenheiro de som. Elliot Schneiner, que é um famoso produtor, tudo mais, dos Estados Unidos. Eu anotei aqui o nome dele, mas... E sabe por quê? Por isso que eu falei que esse álbum ele tem essa sensação de... Eu acho que ele tem mais a sensação de póstumo do que o King of Desire. Porque aquele de fato já tinha morrido, né? De fato. Então ele tem essa sensação assim... Eu acho, hoje em dia, eu conhecendo mais a história do Toto, eu sinto que a carga... Assim, a carga emotiva, a carga de energia tá nesse álbum, uma carga mais póstuma, que de fato já tinha morrido. Apesar do King of Desire ter aquela coisa da capa, ter sido o último álbum que ele participou, esse aqui eu acho ele mais carregado. E de fato já tinha falecido. Né? E eles chamaram, inclusive, esse Elliot Scheiner, né? Que ele se falou Scheiner, né? Que eu falei. Nem porque eu falei sobre o nome dele. Mas eles chamaram o Elliot, que ele era conhecido do Jeff Porcaro, inclusive, que tinha trabalhado no Steely Dan, né? Ele já tinha feito uns álbuns do Steely Dan. Ah, sim. Então ele chamou. Então, talvez foi relacionado, claro. E junto com o Stan Leach, né? No Stan Leach, nesse álbum, adoro ele. O Lukather compôs uma das músicas favoritas que ele falou que ele já fez da carreira do Toto, uma das favoritas deles, que é I Will Remember. I Will Remember. Até se pegar as letras, tem a sensação de tentativa de superação do Jeff. Ela é uma música totalmente... Não tá escrito assim, não vi nada falando, mas eu acho que a letra é para falar do Jeff. Não, total. Com certeza deve ter tido essa até a própria... A gente vai falar das faixas também, depois as sensações que eu tenho de cada uma delas também. Só que essa You Remember, ele fala que... O Lukather fala no livro dele que fala sobre relacionamentos, na realidade, que estavam passando, né? Porque o Lukather estava passando por uma fase bem complicada, né? E o próprio Stan Lynch também estava passando pela mesma situação que ele. Então esse álbum, ele conta que essa música, né, no caso, fala disso, desses problemas que estavam passando com relacionamento. Mas eu acho que também, acho que as duas coisas, e fala do Jeff, né? Que é uma letra que ela, se você parar, pensar assim, putz... É uma letra meio... É uma letra ambígua, pode ser para vários cenários, né? Sim. O disco ele vendeu bem fora, inclusive, né? Ele vendeu bem ali na América, inclusive. E nessa época, né, é o Mark Hartle que veio com a sugestão para comemoração também de 20 anos, né? Os B-sides, que a gente vai falar depois também. Então, né, que nem eu falei, é um álbum de todos, assim, da biografia, da discografia deles, é o que eu menos ouço. Assim, eu tenho, engraçado que nesse álbum tem uma das faixas que eu mais gosto da carreira deles, que a gente já vai falar, o nosso top 3 aqui daqui a pouco. Tá. Pode... Não sei quais são suas considerações. Não. É que você falou desse clima do disco, né? Esse clima mais de
de póstumo, meio que de homenagem, entre aspas. E eu concordo, de certa forma. Acho que é um disco que tem essa vibe. Eu não diria que é o disco que eu menos ouço. Eu gosto desse disco. Tem músicas aqui que eu ouço com bastante frequência. Eu acho um bom disco. Não acho o mais fraco deles, não. Eu acho que... aqui, uma coisa que eu gosto muito... Eu gosto muito dessa fase deles dos anos 90, né? Que eles ficaram como quarteto e com músicos adicionais, né? Com cantores, né? Eu gosto muito das dinâmicas dos cantores convidados ao invés de um frontman fixo. E aqui no disco, a maior parte das músicas ela representa bem essa dinâmica, pelo menos para mim. Eu gosto muito, em particular, das participações dos vocais, né? Dos dois vocalistas, que é a Jenny Douglas McRae e do John James. E por eles serem cantores negros, dá uma dinâmica muito única para esse disco, para os lances dos backing vocals. Tem duetos nas músicas que eu acho muito bem feitos. Por exemplo, em algumas músicas eu adoro essas dinâmicas. Algumas das melhores músicas do disco, para mim, estão englobadas nessa dinâmica, principalmente da voz da Jenny Douglas McRae, que ela tem uma voz aquela voz de cantoras negras, né? E tudo mais, mas não é aquela voz hiper afetada. Tipo em Baby He's Your Man, por exemplo, eu sinto muito isso. Para mim, essa é uma das melhores músicas do disco como um todo. E sobre o tracklist, eu adoro esse disco. Curiosamente, I Will Remember, para mim, é uma das músicas que eu menos curto. Sério? Do todo. Sério. Eu tenho meu 3. Eu acho ela meio chata. Sério? Bom, quer soltar o seu top 3 gente. Já? Porque do disco, eu amo... Cara, tem outra... Para mim, eu acho que diversas outras músicas do disco eu gosto bem mais. Para mim, a música que eu mais curto é Gift of Faith, que é a música de abertura do disco. É maravilhosa, eu adoro ela. Gift of Faith, presente, né? Presente da fé. Dá pra dizer que tem um álbum bem lírico, assim, bem gospel, quase, bem dizer assim. Exato, eu gosto muito desse disco, cara. Eu acho que é o disco mais negro deles, assim, entre aspas. Sim. Mas eu adoro muito as dinâmicas, assim, instrumentais dessas faixas. Essa faixa de abertura eu acho maravilhosa. Para mim, é a melhor música do disco, Gift of Faith. Eu acho muito bonita também a Gift of Faith. Eu acho o refrão bem feito, adoro os instrumentais com as vozes e tudo mais. Aquele final, né? Que tem o canto, né? Aquele final dos gritos é muito forte. Eu amo essa música. Eu amo. Acho uma pena que eles não tocaram mais ela ao vivo na íntegra depois de 95. Tocaram ela, eu acho que uma vez numa turnê em 2011 só e nunca mais. A música na íntegra, né? Porque um trecho dela tem no Follow in Between. Aí eu adoro essa música. Gosto de Sleep It Away também, que é um musicão também, a terceira faixa, que é uma música que, ao meu ver, ecoa muitos dos discos anteriores também. A própria Baby He's Your Man, que eu adoro a dinâmica assim, instrumental, né? Outras músicas que eu também gosto pra caralho, Drag Him to the Roof, que ela tem uma coisa bem... muito dessa onda pesada, mas meio groovada dos discos dos anos 90. Também é uma música bem crua, também com grandes elementos assim de rock e tudo mais. Essa música também tem no Falling Twin. E eu adoro, cara, o encerramento desse disco, que é com duas músicas muito contrastantes, mas que eu adoro em níveis diferentes, que é Dave's Gone Skiing, que é uma música instrumental, muito inspirada no trabalho do Los Lobotomies, que eu tenho certeza que foi inspiração para essa instrumental. Progressiva. Eu percebo elementos de progressivo também em Gift of Faith, mas essa instrumental eu percebo ainda mais alguns elementos assim. Até é muito difícil falar, porque é uma coisa de rock, mas com elementos muito técnicos, mas ao mesmo tempo groovados, uma coisa bem orientada ao funk também, tudo mais. E eu amo essa instrumental, eu adoro a dinâmica instrumental dessa música.
Dave's Gone Skiing. E eu adoro a faixa de encerramento. Então, as duas últimas músicas do disco, que é Dave Gone Skiing, The Road Goes On, são muito diferentes entre si, mas são duas das músicas que eu mais curto. Dave's Gone Skiing é uma instrumental, mas é muito escrita na linha do próprio Los Lobotomies, que era a banda do Steve Lukather. E eu adoro esse tipo de instrumental. Já tinha uma instrumental muito parecida no disco anterior deles, que era Jake to the Bone, que é uma das mais conhecidas. E eu acho que Dave's Gone Skiing é meio que uma filha ou irmã dela. E eu adoro muito, porque é um som técnico, mas é um som ao mesmo tempo com elementos meio groovados, meio do funk, tipo o que o Primus fazia, talvez, né? A Drag to the Roof. Talvez a Jack the Bone e essa, elas tenham sido feitas juntas, mesmo processo de composição. Foi talvez. Porque aqui. Não, porque aqui. Porque aqui o Simon é creditado, né? Como coautor. Certo. Outra era com o Jeff. Não, Então eu acredito que seja póstuma mesmo, depois, né? E depois vem The Road Goes On, que eu acho essa música linda, cara. Eu acho essa música maravilhosa. Eu acho ela um dos refrões mais legais do tudo, assim, em termos de construção. E no show de 40 anos eles terminam com ela, né, o show, num dos momentos mais legais, assim, mais bonitos do espetáculo, que a plateia toda acende as lanternas assim dos celulares. É uma música que funciona muito bem ao vivo. Então, para mim, essas 6 músicas que eu citei, né, Gift of Faith, Baby He's Your Man, Drag Him to the Roof, a própria Dave's Gone Skiing e The Road Goes On são os pontos altos da gravação para mim. Gosto muito também de The Turning Point, que é uma música também do tracklist, uma música que também chega nessa linha. I Will Remember não faz muito a minha praia, não. Uma música que eu acho meio chato. Mas, enfim, eu ainda assim acho o Tambu um grande disco, sabe? É aquilo, o disco tem 12 faixas. Pelo menos 6, para mim, são muito acima da média. Então já dá para dizer que não é um disco tão ruim, tão fraco, né? Pelo menos para mim. Que eu falei, de todos, de repente, hoje, né? Falando hoje, é um que eu menos ouço. Não é porque ele é limpo, nada, mas é que eu acho que as músicas não chegaram naquele ápice como chegaram nos outros álbuns, mas isso também, né, é totalmente compreensível, né, pelo que eles passaram. Mas eu acho que é um álbum que... Não, isso aí eu também concordo. Não as músicas são muito boas, mas se comparada a canções dos discos dos outros trabalhos, não são... Vai, mas parece que ele não chega naquele clímax, sabe? Apesar que, assim, as faixas que eu vou dizer aqui, uma delas é uma das minhas favoritas do todo, tá? Eu escolhi 3, não que eu tenho... Coloco a Gift of Faith também, que eu acho muito boa, mas eu peguei de cada álbum agora, dos que a gente vai falar daqui em diante, eu peguei 3 de cada, dos próximos álbuns também. Então eu vou começar com a minha favorita desse álbum, que é uma das melhores, uma das mais bonitas, que é a que você não menos gosta, que é a Remember. Eu acho essa música divina. Eu acho uma das suas favoritas de toda a discografia deles, né? É uma das minhas favoritas de toda a discografia. Eu acho ela divina. O coro, o vocal dela é bonito, e a voz do Lukather aqui tá num eu sei, eu entendo a intenção dela, mas não faz tanto, sabe? Eu gosto muito mais de outras baladas do que dela, mais respeito a sua opinião. Coloco também The Road Goes On, que eu acho divina. Essa é maravilhosa. E Drag Him to the Roof, que é um ponto alto do álbum, que é a mais animada do álbum, né? Vamos dizer assim, e acho que é a tentativa de não deixar o álbum tão depressivo, né? Porque ele tem essa... porque o que eu falo, é um álbum que ele passa uma sensação de tristeza, mas não é aquela coisa mórbida. É uma sensação de tristeza, de tentativa de superação. Mas mesmo assim, eu acho um álbum muito carregado. Talvez eles tenham essa coisa menos inspirada, talvez, porque, né, putz, morreu o Jeff, né, cara, né? Não foi qualquer coisa, né? Então a gente encerra ali como Tambu, né, Tambu ali do ano de 1995, né? Você tinha 8 anos de idade.
Eu tinha 8 anos de idade, né? E eu ainda estava no saco do meu pai. E o que acontece, né? Nessa mesma época ali, né? E é um álbum que ele foi bem até, né? Comercialmente. Sim. E nessa mesma época ali, o Harton, né? Mark Harton, que veio com a sugestão para eles comemorarem 20 anos, né? Que eles estavam fazendo 20 anos, né? Exato. É pra caramba, porra, 95. Pra caramba. 20 anos de banda. Por que vocês não fazem um álbum e gravam um CD com os B-sides, com os lado B? Com as músicas Exato. Resgata o baú, né? As músicas. Algumas músicas lá que dá certo. Cara, eu sempre tenho um pé atrás, que engraçado, né? Não vou puxar farinha, não tô puxando farinha porque é toto, mas eu sempre tive um pé atrás com o álbum B-side. Sempre tive um pé atrás. Porque é um álbum que fica totalmente desconexo, né? Porque fica às vezes uma coisa meio e coerente. Níquel também, né? Exato, parece que é uma coisa sem emoção. Então não me passa a sensação de álbum, sabe? De uma construção, de uma história, assim. Mas eu tenho que falar a realidade. Esse é um B-side que me surpreendeu. Porque tem muita pérola ali no meio que eu não acredito que foram músicas que ficaram de fora. E eu gosto muito desse disco. Álbuns que ficaram, né, faixas engavetadas, né? Músicas que não chegaram a entrar nos álbuns anteriores ali do Toto. Álbum de comemoração de 20 anos da banda, desde 1977 a 97. Álbum com faixas demos, né, que na época ficaram ali, que nem eu falei, né, ficaram engavetadas. Da época do vinil ainda, inclusive, né? Exato. Então a gente vai falar de algumas... Eu acho que as faixas... Engraçado, o Tambu, a gente foi bem diferente um do outro, né? Só bateu o Drag Him to the Roof. E eram 8 anos, né, que eles estavam sem contato com o Bob Kimball. Sim. E o Lombarder ali e o Peixe, eles decidem, né? Vamos chamar o Bob Kimball de novo para gravar algumas coisas, né? Para regravar, né, essas faixas e tal. Eles até fizeram shows na Europa, inclusive, né, nessa época também, né? Para promover o lançamento, né? Sim. Que era com ele e com o Joseph, né? Porque o Joseph também pegaram músicas da fase dele, né? E no retorno para Los Angeles ali, né? De Los Angeles, ele e o Pete Lukather começaram a escrever algumas coisas também nessa mesma época. E o processo de composição nesse período foi muito parecido com o do Tambu. Aquela coisa bem natural, bem orgânica, né? Aquelas composições assim bem artesanais na base do violão e do piano também, né? Tudo muito nessa época, né? Tudo muito foi tudo mesmo ali nessa época ali 97 que parece que eles começaram a respirar de novo, começaram a retornar, né? Vamos voltar agora, vamos voltar a compor. Parece que agora aqui nessa fase assim 97 pelo menos a impressão que passa, depois do Tambu. Exato. Agora que parece que agora eles começaram, pegaram de novo o fio da meada, sabe? Para voltar a compor como realmente o Toto compõe, sabe? Fazer aquelas composições a cara do Toto mesmo. Agora que a gente vai entrar agora em 99, né? Que em 99 começa qual? Mindfields. Mindfields. Eu adoro ele. Eu acho esse álbum. O 20, a gente falar, eu não sei se a gente ia falar, a gente falou mais por cima do 20. Sim. Mas eu adoro alguns. Na época, né? É mesmo, quase que... Exato. É quase que uma coletânea, né? Sim. Exato. Não, mas eu ia falar duas músicas que estão... Eu só falei do Mindfields para o pessoal entender o contexto, porque... tá. Perfeito. Tipo assim, porque... às vezes eu achei que você já ia direto. Um álbum, aí já tem a história daquele álbum. Não, essa época, as duas coisas começaram a andar juntas, né? O Mindfields com o Toto 20 anos, né? Essa celebração de 20 anos, esse B-Sides foi... o processo de criação foi tudo muito meio que Exato. Junto. Então, por isso que junto desse projeto de 20 anos, que não foi. Exato. Esse projeto já era de músicas antigas, mas eles meio que voltaram, foram se conectando de novo. Total. Entrou no Mindfields, Eu acho que nessa época o Toto começou a se reconectar ali. Total. Depois a gente vai falar um pouquinho ainda do Toto 20 ali, então a comemoração da banda, né, de 20 anos. Tem algumas faixas ali que eu não entendo que não entraram, não me entra na cabeça.
Mas tem inédita ali também, não tem? Todas são inéditas, amiga. Praticamente. Inéditas, mas é que eram, quer dizer, algumas são lados B de singles. Por exemplo. Tá, eu vou soltar o meu top 3. Não, pode soltar. Eu vou colocar Going Home, que eles fazem ao vivo também, que eu acho que é uma música que funciona muito bem ao vivo. Pra mim entra o Going Home, eu não acredito que eles deixaram isso fora. E outra que você vai concordar comigo, que é uma das músicas mais bonitas que o Toto já fez. Tale of Man. Também, adoro. Das sessões do Hydra, né? Eles pegaram de várias épocas. Várias épocas. Pra mim, ela poderia ter entrado no lugar, sei lá, de Lorraine. Dava pra botar. Não era um disco que... caramba, os materiais que estão aqui são... não dá pra gente botar mais uma. Dava pra ter tirado pra botar ela. E ela era tocada em shows na época. Sim. E a outra na turnê de 80 tocavam. In a World, eu acho que essa daí já foi lançada. Essa daí era lá do B do single All Over You. Exatamente. Então, vale lembrar aqui, deixa eu contextualizar, que o disco era demos originais, outtakes e gravações não lançadas. E lados B. Algumas músicas são lados B de singles, mas majoritariamente elas eram gravações outtakes inéditos, de gravações que não tinham entrado até então. Eu gosto... Os grandes destaques para mim do 20, que é para a gente fechar, e a gente já vai para o Minefields, porque você já falou do processo de gravação. Going Home também, né? De 8/9, porque quando eles se reuniram com o Bob em 8/9, ele, na verdade, tinha sido a escolha da banda para a reunião do Past to Present. Aí a gravadora entrou no meio e chamou lá o Jean-Michel Bron, aí deu aquela merda toda. Sim. E Going Home foi a única música que eles gravaram com o Bob antes desse entreveiro e da gravadora ter botado o Byron ali, né? E eu acho que ela, inclusive, talvez tenha sido uma música que tinha sido escrita nas sessões do Seventh One, porque ela é creditada por Joseph Williams, né? Sim. Então talvez tenha sido uma música dessa época. A própria Tale of a Man do Hydra também é uma puta música. Outra música que eu também destaco muito, que eu acho bem legal, são outras 3 canções, né? Right Part of Me, que foi gravada em 1984, nas sessões iniciais do Isolation, né? Não chegaram a gravar ela com o Fergie, né? Aí arquivaram a gravação com o Bob. Acho que não funcionou com o Fergie. Eles tiveram alguns problemas com o Fergie, né, em estúdio. Muita coisa ficou... E se não ficou mais? Muita coisa ficou no caminho, né? Se não ficou mais... Tem também outra gravação que eu adoro, que é Me Sun, que foi gravada mais tarde, que é uma composição do Pete, mas mais tarde o Boz Skaggs gravou num disco solo dele. Aí aqui é a gravação da banda. É uma gravação de 1977, inclusive eu acho que o Bob ele ainda não tinha nem entrado para a banda ainda. É uma gravação pré-entrada dele, ainda quando a banda era só o quarteto, quando eles eram ainda Still Life, porque o Steve também não participa da gravação, só participa o Jeff, o David Hungate, o Steve Lukather e o David Page, né? Então, essa gravação eu adoro também. Eles tocaram ela no show de 40 anos, no Four Tours, e eu adoro também uma música que eu nunca entendi porque não entrou no Kingdom of Desire, porque ela era a abertura dos shows de 91, dos últimos shows com o Jeff Porcaro, né? Que é On The Run, que é uma composição do Page, do Lukather e do Phil Waybill, do The Tubs. E a gravação que está aqui é uma gravação ao vivo do show de Montreux, de 91, que é uma música que eu nunca entendi porque não entrou no Kingdom of Desire, que tinha que entrar On The Run no Kingdom of Desire, tinha que abrir o disco com aquela música, né? E ela era a abertura dos shows, e era uma música inédita, e eu amo essa música. I'm on the run, no run. Eu também acho muito massa. Eu acho que é uma música que funciona muito bem para abertura. Eu adoro. Que eles abriram o show de 35 anos também com ela, né? Ela funciona muito. Eu adoro ela. Eu adoro ela. Para abertura é a melhor que tem deles. É On The Run. Eu adoro ela.
E nessa época, né, que nem eu falei, era o mesmo processo, estava mesmo que na mesma época, eles começaram a se recompor, vamos dizer assim, e começou o processo de composição de novas músicas. E o processo de composição, que nem eu falei anteriormente, foi muito parecido com o do Tambu. E começa, né, e aqui surge então o Mindfields em 1999, né? E por ser Março de 99. exatamente, por ser um processo de gravação muito parecido, processo de composição, né? As bases foram muito parecidas ao mesmo processo que o Tambu. Na minha opinião, ele é uma continuação do Tambu, Mindfields. Você acha? É uma continuação, só que com mais gap, com mais pegada. Muito mais. Sim. Muito mais total, gás. Total. Então aqui, para mim, a banda aqui recupera, ela cria força de novo. É com Mindfields para mim. Eu que gosto. Ela recupera todo o oxigênio, que ela começa a oxigenar de novo. Ela ganha de novo, todo renasce das cinzas. Para mim, com esse álbum aqui. Não com esse disco, né? Foi com esse aqui. Até porque eles aqui, ele tem uma sensação de que é um álbum totalmente oxigenado, porque aqui eles chamam novamente o Bob Kimball, né? Exato. E é isso que eu ia falar. Não tem uma voz. É uma reunião, né? É uma reunião. Eles decidiram voltar com o Kimball e fazer um álbum e fazer turnê também. E novamente eles voltaram, inclusive eles tiveram problemas com o Kimball novamente nos estúdios, em gravação. Tiveram alguns problemas também. Mas mesmo assim é um álbum que parece que ressurge, que tira o topo das cinzas, assim. Se ressurge das cinzas. E é um disco, cara, excelente. Eu gosto muito desse. Esse eu acho bem melhor que o Tambu. Também. Gosto bem mais. E essa fase ainda de 99, o Bob ainda estava cantando muito, né? Porque mais tarde, perto do fim da formação, até o hiato deles, que eles terminaram em 2008 e depois voltaram em 2010, 2011, o Bob já estava sofrendo bem mais com as questões dos vocais, principalmente na fase do Fall in Between. Mas aqui ele ainda tava tinindo, cara. E eu adoro esse disco. Esse disco tem duas versões. Tem a versão do Spotify e tem a versão original. A versão do Spotify, ela tem... A ordem das músicas ela é alterada. E a duração também. Algumas músicas tiveram que ser cortadas. Cortaram as gorduras do disco, né? Porque eu gosto do Mindfields, eu ouvi as duas versões antes de eu fazer esse vídeo, mas as versões são diferentes, entende? O disco de 99, por exemplo, abre com After You've Gone, sabe? E no disco, na versão do streaming, ele abre com Cruel, que é uma melhor faixa de abertura, pelo menos para mim. Eu também acho. E eu adoro esse disco, cara. Eu gosto. Eu adoro esse remanejamento, né? Também achei um álbum ficou melhor, para mim fluiu melhor. Eu falei, um álbum que tirou o toto ali das cinzas, levantou ele das cinzas, e não só musicalmente, mas comercialmente falando também, né? Porque eles voltaram a lotar shows e a tocar em arenas, né? Coisa que... Exato. Exato. Bem. E sobre... Vamos falar do tracklist antes da gente falar, assim, da repercussão, né? Sim. Cara, algumas das que eu mais gosto, eu vou citar algo. É muito difícil, porque todas as músicas aqui são muito boas, né? Sim. Eu gosto muito de... Vou falar na ordem. Eu gosto muito de Cruel, acho uma grande abertura, assim. Eu considero meio que ela uma atualização, embora sejam músicas diferentes, de Rosanna, de certa forma, né? Lembra muito aquela vibe, né? Mas eu acho ela um musicão, adoro ela mesmo, de verdade. Gosto da faixa título, Mindfields, acho ela uma música bem diferentona, assim, bem legal. Eu adoro essa também que nos shows, eles tocaram ela pouquíssimas vezes nos shows, para mim é um dos pontos altos do disco, que é High Price of Hate, uma música de quase 10 minutos, com elementos muito progressivos, né? E mostra quão bem essa formação estava afiada tecnicamente. Eu adoro essa formação de 99 até 2004, né, do quinteto. Outras músicas que, cara, eu não posso deixar de citar Caught in the Balance, para mim é a melhor música do disco. Para mim é um grande destaque assim, do trabalho. Caught in the Balance, eu acho um musicão mesmo.
Mad About You, que é uma balada também, que também foi muito tocada nos shows nessa época. Eu adoro essa música, eu adoro o próprio refrão, composição do Page e do Joseph Williams. Outras músicas que eu também acho bem legais, que é Selfish, com o Bob Kimball nos vocais, No Love, do Steve Lukather, já tocaram ela também no show de 40 anos. Gosto também, a própria After You've Gone, que é uma música mais atmosférica, assim, acho bem legais também, que são pontos altos do disco. Pô, você tem das 13 músicas, né? Você tem 9, então já tá de bom tamanho, né? Eu adoro esse disco, acho muito bom mesmo. Eu adoro a turnê dele. Os shows entre 99 e 2000 eram maravilhosos, né? E eu já vou fazer aqui um adendo, né? Antes da gente já falar do Through the Looking Glass, que, cara, eu recomendo que vocês assistam o show deles em Yokohama, 99, que é da turnê do Mindfields. Um show de 2 horas e meia. Eles tinham acabado de lançar o disco e a plateia japonesa, tipo, tava recebendo eles na turnê. Cara, para mim é muito difícil eu dizer qual é o melhor show do Toto, mas eu acho que se alguém entrasse aqui e apontasse uma arma na minha cabeça e me perguntasse qual é o melhor show deles, eu responderia que esse show de Yokohama, para mim, é o melhor. Porque, porra, é muito bom, eu adoro a dinâmica de palco deles. E, cara, o Bob Kimball ainda tá cantando pra caralho nesse show. Tá cantando pra caralho nesse show. Ele tinha acabado de voltar, né? Então ele ainda estava cantando muito nesse show. Praticamente não tem tantos overdubs vocais como nos lançamentos futuros dessa formação. E, cara, eu acho esse show um must para quem é fã da banda. Certo? Tem que ver. Sim. E eles tocam músicas de todas as fases. Sim. Sabe? Tocam músicas do próprio Kingdom of Desire, do Tambu também. É um show que vira e meia deles, é um show que eu paro e eu tenho que ouvir. É um show que eu ouço inteiro, não é um show que eu pulo uma música, sabe? Bom, então, as minhas faixas que eu trouxe, que nem eu falei, eu procurei trazer 3 de cada álbum, para não me estender muito, para ser uma coisa mais objetiva. Porque a ideia também, que nem eu já falei nos outros vídeos, né, fazer um depois, né, que nem já tem também aqui, já tem do Toto, eu já fiz, fazer os reviews, né, mais específicos dos álbuns. Aí a gente vai falar um pouco mais detalhado das faixas. Então eu trouxe 3. Então essas 3 que eu trouxe é a Cruel, que eu acho ela divina, também acho que bateu bem o nosso tracklist, viu? Eu coloquei, pra mim, uma das mais bonitas do Toto também, que eu acho demais, entra num top 10 frouxo das músicas favoritas do Toto, que é a Caught in the Balance. E também coloca a própria maravilhosa. faixa. É maravilhosa, né? E a Mindfields também. Eu acho que é uma faixa título muito boa, que ela consegue mostrar o que é, sabe? Ela dá essa sensação de leveza, né, esse álbum. Então ela é uma faixa que ela até mescla com um pouco do ska, né? Ela tem aquela pegada meio ska no início, assim, que lembra um pouco de Police também, assim, sabe? É coisa do Toto, né? Misturar várias vertentes também. E nessa mesma, né? Falando um pouco mais ainda desse álbum ainda, lembra, claro, do Bob Kimball, né? Que tem o retorno ali do Bob Kimball, que eles acabaram também tendo alguns problemas, que nem eu falei, né? Com eles, né? Eles saíram em turnê, né, junto, né, na Europa e no Japão. Só que quem decide não se juntar foi o Simon Phillips, né, e o próprio e o Steve Porcaro também resolveram, não quiseram fazer essa turnê. Eles não fizeram a turnê desses álbuns. E surge também o Live Fields, né, nessa mesma época também. Eles decidem lançar o Live Fields. Inclusive, né, nesses shows eles tiveram problemas novamente com a voz do Bob Kimball, eles tiveram que mudar muita coisa, baixar tom, porque, putz, idade vem para todo mundo, né, e as músicas são músicas bem altas. Esse álbum, as faixas são muito altas. Eu acho que é uma das... questão de vocal, eu acho que deve ser um dos mais difíceis desse álbum aí. Botou o Bob Kimball, né, meu querido? Botou o Bob Kimball, a música não vai ser fácil. O vocal do Bob Kimball não é fácil de reproduzir. Para ele mesmo já é difícil. Imagina para alguém, né, de fora, imagina. Então,
E também nessa época tem um marco bem importante que chega o fim do contrato com a Columbia, né? Eles entram em contato com a EMI, né, na época. Eu até achei que foi uma boa eles terem trocado de gravadora, porque achei que a Columbia estava forçando demais com eles. Sabe? Estavam travando, forçando demais, querendo se impor demais. A gente já teve experiência lá com o álbum com o Jean-Michel, né? Uma coisa totalmente imposta, né? Então eu acho que foi bom eles trocarem. Eu acho que ele foi já devia ter outros problemas que eles tiveram, já. Eu acho que o Jean-Michel ali foi a gota d'água para eles. Eles não vamos renovar com a Columbia, né? E saiu esse descasso, né? Eu acho que eles saíram de um contrato com a Columbia e fecharam muito bem, né? Com o álbum, né? Saíram bem, né? Conseguiram sair bem. E eles ficaram em turnê por 2 anos, né? Com esse disco, turnê. Caramba! Sim, foram 2 anos. Que né? Porque 99, 2000, né? Sim, e com a saída ali quando eles saíram da Columbia, eles entraram para EMI, né, no caso, eles não tinham material novo. Putz, que a gente vai entrar para uma gravadora nova e a gravadora nova vai pedir o quê? Disco, né? Eles querem disco gravado, né? Eles querem material novo para lançar, e eles não tinham. Aí, então, eles tiveram a ideia de lançar um álbum de covers, né, com versões da banda de artistas que eles têm admiração, né, artistas que eles gostavam, nas influências deles, né? E nisso começa a surgir, então, surge qual? O Through the Looking Glass, né? Through the Looking Glass em 2002. Não é um álbum que eu ouço. Esse é o que eu menos ouço. Mas ainda assim é muito bom. Falei do Tambu, mas esse é o que eu menos ouço, fora o Tambu. Tá? Esse acho que eu nem ponho, pra ser bem sincero, eu nem ouço. Tá? Eu ouvi algumas vezes, só por curiosidade, né? Pra conhecer e tal, mas é um álbum que não. Eu achei esse o lançamento mais fraco deles, mas ainda assim não é um lançamento hiper merda ruim, nem nada do tipo, não. É um disco, para mim, tem alguns covers aqui interessantes. O cover de While My Guitar Gently Weeps, eu acho também, um cover muito bom, muito bonito. Sim. Tem cover dos Temptations com I Can Get Next to You, que eu gosto também. Também, né, se não me engano. Bodhisattva, do Steely Dan, é bem legal. Adoro o medley instrumental de Maiden Voyage e de Butterfly, do Herbie Hancock. Eu acho também um dos pontos altos do disco. E também o de Burn Down the Mission, do Elton John, também achei que ficou bem legal. Os demais eu não achei que foram versões notáveis. É aquilo, os covers não são ruins, não são bombas, não acho que sejam bombas. Mas é aquilo, não são versões covers de hiper destaque, sabe? São covers que, sei lá, eu prefiro a gravação original. Por exemplo, aqui tem uma música, tem Living for the City, Stevie Wonder aqui entre os covers. Eu adoro, a versão deles é legal, tudo mais, é bem executada, bem tocada, bem arranjada, mas porém, contudo, entretanto, eu prefiro 1000 vezes a gravação original. Qual música que eu acho que falta? Deixa eu abrir até esse Through the Looking Glass aqui, de novo a tracklist, porque eu realmente não lembro direito a tracklist dele. Eu tô pegando as de cabeça que eu reescutei. Então, para mim também, eu falei, é o álbum mais fraco do Toto. Não considero um álbum. Vamos combinar, né? Não é um álbum do Toto. Não é um álbum do Toto. É um disco. Cara, é um disco total. Eu acho desnecessário, um álbum totalmente desnecessário da carreira deles, mas eu acho que também acho. O intuito de tapar, de encher linguiça, tapa buraco, porque eles trocaram. Sabe o que eu acho? É porque eles em 2002 eles estavam fazendo aniversário de 25 anos. Aconteceu uma coisa muito parecida com o Rush em 2004. Eles estavam fazendo 30 anos de aniversário e os caras às vezes estavam assim: cara, a gente não quer gravar um disco de estúdio agora. Não é nem questão de gravar, eles não tinham nada. Eu acho que a questão é tipo assim, de que, cara, a gente não vai gravar nenhum disco de estúdio agora, né? Mas pelo menos a gente quer lançar alguma coisa nova, lançar algo. Eu acho que foi a junção de várias coisas ali, porque o Lukather falou que E o álbum, né, a gente tá falando, a gente tá dando pancada no álbum aqui, de uma certa forma, né, falando mal, entre aspas, desse álbum.
Mas, inclusive, sofreu críticas nesse álbum, muitos fãs não Total. gostaram. É compreensível, né? Porque o Toto sempre vem vindo com uma vertente de álbuns menos inspirados, mas não álbuns ruins. Eu não considero que seja um álbum ruim, porque eu não vou dizer que é ruim nem que é bom. Porque não é um álbum muito autorais, né? Eles nunca foram bandas de covers, né? E não digo que é bom, porque para mim não é um disco do Toto. Álbum de cover, para mim, isso serve para qualquer banda, não é disco da banda, é cover. É um tributo, para mim é a mesma coisa, entendeu? Então eu não considero um álbum do Toto para dizer que é ruim ou que é bom. Também conto dessa maneira. Então, eu acho que deu While My Guitar Gently Weeps, mas eu acho que tem uma faixa que eu senti falta que eu colocaria nesse tracklist, que é a The Human Nature. Pô, por que não entrou? Pois é. Entendeu? E eles tocaram ela, né? Sim, talvez questão de contrato, né? Tem essa questão de direitos autorais também, né? Porque tanto que The Human Nature ela começou a entrar nos ao vivos bem depois, né? Eu acho que talvez eles quiseram fazer um disco de covers, distanciado, né? Distanciado. Eles não queriam, acho que necessariamente pegar músicas que eles participaram da gravação. Sabe? Pode ser também, mas eu acho que ia dar ia ser legal colocar o The Human Nature. Ia ser do caralho mesmo. Mas deixar de ser um cover do Michael Jackson, pô. E o próprio Steve Lukather sempre admirou muito também o Michael Jackson. Trabalhou com ele no álbum do Thriller. Então eu acho que é uma parte que eu senti um pouco de falta. Eu acho que ia ser eu acho que de repente, se tivesse entrado essa faixa, de repente as críticas seriam um pouquinho menos rudes. Talvez. Né? Pois é, talvez. Então, assim. Mas eu acho que a ideia do covers, do disco de covers, eu acho que era foi mais uma ideia na verdade, a proposta de homenagear as influências deles. Sim. Aí juntou isso, porque eles não tinham nada novo, entraram numa gravadora nova, a gravadora eles queriam alguma coisa pronta, né? Não, pô, vocês estão entrando aqui, não vão trazer nada, não vão gravar nada, vão demorar quanto tempo para gravar um disco novo? Então, eles queriam para ontem. Então, era um tapa-buraco. Foi um álbum tapa-buraco. E eu acho que também deu muito por causa da celebração de aniversário. Sim, também. 25 anos deles. Aí, às vezes, os caras não queriam, sei lá. Eu não quero lançar um disco de inéditas, não quero lançar um disco inteiro de coisas novas. Mas eles não queriam também deixar com que, além dessa questão toda da gravadora, não podia a data passar em branco. Exato. Então, vamos lançar alguma coisa. E esse artifício é clássico. Vamos pegar covers, fazer um disco de releituras de canções que nos influenciaram. Entende? E a gente está falando de 2002, né? Inclusive, nessa época, depois, nos próximos anos, eles fizeram bastante shows também. Né? Que, eles só voltariam a lançar disco de inéditas em 2006, que aí a gente já vai falar no próximo vídeo. Na próxima parte, na parte 5. Então, inclusive, em 2003, eles lançam Live Amsterdã, né? Em 2005, que eu acho um showzaço. 2003. Perdão, 2003. Eu conheci eles através dele. Entende? Desse ao vivo, né? Lá no começo, Cara, eu acho esse ao vivo aqui uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. Não é meu favorito, mas... Esse aqui eu acho que é meu favorito. Em termos de... olha como eu me entro em contradição. Acabei de falar agora que o Yoko Hama era o meu favorito, agora já estou falando que esse aqui é o meu favorito. Aí depois eu vou falar que o outro é meu favorito. O Hama não chegou a ser lançado em DVD? Não chegou. Vamos contar como DVD lançado, então pode ser. Então, cara, eu adoro esse show, porque esse aqui foi o primeiro contato que eu tive com eles, e eles estão muito bem aqui nesse show, né? Muita gente fala que esse show teve muitos overdubs, né? Gravados, coisas pós-feitas em estúdio. E, de certa forma, tem, mas eu acho que são mais nos backing vocals, não é tanto na dinâmica da banda no palco. Pelo menos é o que eu sinto, entende? Sim. Então, eu adoro todo mundo, e o Bob ainda estava cantando pra caralho aqui. Ainda estava cantando bem aqui nessa turnê. E eu amo os medleys, cara. O medley de abertura de Girl Goodbye, Goodbye Eleanor, Childs and Theme, Supply the Love. Eu adoro o outro medley também no final, no meio do show, que é de For Your Love, George Ford, Lion Island, Ice to the End. E nessa época... O Bob solta um gutural, cara. O Bob ele solta um grito, porque o medley termina com Till the End, só que é só um instrumental, e o Bob fica fazendo umas vocalizes. E, cara, eu nunca vou me esquecer
do gutural que ele solta, de um grito bem agudo. Ele na época já curou, já com idade. E, porra, ele solta um grito que eu não sei, não consigo nem reproduzir aqui. Que, cara, eu sempre falei, caralho, esse grito é muito foda, cara. E eu acho o ápice a performance dele nesse DVD. Os instrumentais é que estão muito bons. Sim. Tudo tá muito bom, cara. E eu também destaco muito o final do show com Home of the Brave e White Sister. Que puta que pariu. É impressionante. Para mim, Home of the Brave, com todo respeito ao Joseph Williams, mas o Bob nessa interpretação que supera o original, cara. Supera o original. E o White Sister, ele também tá foda. No início de White Sister, ele também solta outro gritão. Mas eu gosto do Bob Esse show é maravilhoso, gente. É que o Hydra, vamos combinar, né? As composições do Hydra, eu gosto muito do Joseph Williams, mas o Hydra é Bob Kimball, cara. Não tem, eu não consigo. Determinadas... Pois é, tem determinadas músicas do repertório deles que não tem como Joseph cantar, sabe? Home of the Brave é dele, entende? E fica boa pra caralho na voz dele. Mas, cara, o Bob, ele elevou a música num outro patamar, sim. Pelo menos pra mim, entende? Cara, ele tá cantando também pra caralho nessa... Esse show é muito cru, porque tem uma... Ele não é... Alguns overdubs das músicas em estúdio não são reproduzidos perfeitamente, até porque a banda tava numa outra configuração, não eram os 2 teclados do estúdio, não tinha as linhas de metais das gravações, essas coisas. E esse show, mesmo assim, eles tocam numa precisão instrumental muito foda, cara. Eu acho que esse show aqui é o mais cru deles, porque os outros shows, eles estão meio é lógico, estão mais técnicos, estão mais atentos a essas coisas, e aqui não tem tanto essa questão exato, da exatidão dos arranjos, sabe? Também tem essa mesma impressão. Eles estão mais autênticos ali, mais soltos, mais inteirados. Mas também teve alguns perrengues, né, nessa época também, em 2003 ali, porque o Simon Phillips acabou também ficando doente, né, durante a turnê ali, parece. E ele voltou para casa e foi substituído até, inclusive, pelo baterista do Steely Dan, que é o Rick Lawson. Né, que tocou também com vários outros artistas. Sim. Aquela famosa música I Will Always Love You, da Whitney Houston. Sim. Aquela linha de bateria dele, tem uma linha de bateria que é a drum break mais simples do mundo, né? Que vem um tum. Também quem é substituído também nessa época foi o David Page, né? O Page saiu porque a irmã dele ficou bem doente e foi substituído pelo Philip Gaines, né? Também, que é um gênio, diretor musical do Michael, de várias turnês dele. Cara, banda de ele é foda também. Que não caiu a peteca, porque eles dois têm o mesmo nível técnico absurdo. São músicos contemporâneos e tudo mais. E ele, mais tarde, viria a ser membro oficial da banda, né? No disco seguinte, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, ele também abrilhantou pra caralho a formação. Mudou, sim. Mudou. Então, eu acho que a gente falou assim, para mim o Live Amsterdã também é um de ao vivo, falando em ao vivo até agora, tá? A gente vai lá dos outros depois, na outra parte da parte do Toto. Mas o Live Amsterdã, para mim, é um ponto-chave, assim, de ao vivos. Eu acho que se fosse pra indicar... É um dos meus DVDs favoritos, assim, da vida. Eu também gosto bastante. Não é o meu favorito ao vivo. Meu favorito ao vivo, a gente já vai falar dele ainda. Mas eu acho que se fosse para colocar 3 importantes, eu colocaria o Live Amsterdã frouxo também, assim, num top 3 de ao vivos. Depois a gente pode fazer um top 3 de ao vivos também do Toto pra gente indicar pra galera e assistir. Deles, vamos. Fazer também. E eu acho que a gente fecha muito bem, né? Não vamos cansar o povo, vamos deixar o restante, né? Não, vamos não. Vamos deixar, tem mais coisa para falar do Toto ainda, não acabou por aqui. Tem mais perrengue ainda a caminho. Não acabou. Mas diga judicial, roubo judicial, que o bagulho vai ficar louco mais pra frente. Mas acho que a gente encerra por aqui. Quero agradecer, né, quem ficou
Então, quem viu o vídeo aqui pra gente, e não esqueça que a gente falou lá no início, né? Quem assistiu o vídeo até aqui, quem quer uma live pra gente falar dos top 5? Vamos fazer um top 3 ou um top 5, vocês escolhem. Top 5 álbum dos Toto. A gente fazer aqui, eu e o Kelvin, a gente faz em formato de live, daí vocês participam, jogam de vocês, a gente fala dos discos, jogam perguntas e respostas, curiosidades, e acho que vai ser legal em formato de live pra gente fechar essa série para falar da nossa banda do coração, que é Toto. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, né, o vídeo, de seguir a gente nas redes sociais. Vou deixar meu Instagram aqui também. Vou deixar o Instagram também e o canal também na descrição do Progland do Kelvin, né? Nos sigam. Nos sigam e fiquem ligados aí que vem mais coisa aqui no Rockmaker, tá certo? Fechou? Sim.